Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 18 de abril, domingo, terceiro domingo da Páscoa. Estamos vivendo este tempo tão fecundo, o tempo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que realiza inúmeros sinais, para que nele possamos também reviver a fé em nosso coração. A antífona de entrada da celebração de hoje diz assim: aclamai a Deus toda a terra, cantai a glória do seu nome, rendei-lhe glória e louvor. Aleluia. Salmo 65, versículo 1 seguinte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O ressuscitado se revela, manifesta o seu amor e a sua presença a todos. Amados irmãos e irmãs, não é fácil para os discípulos tomarem consciência da ressurreição. Percebam que já estamos no terceiro domingo e quantas vezes Jesus foi manifestando o sinal da ressurreição aos discípulos. Ao se apresentar diante deles, Jesus, o Mestre Senhor, foi visto como um fantasma, pois eles estão muito ainda marcados pelo medo, não compreendem o que está acontecendo. Por isso, acham que Jesus é um fantasma. Para ser reconhecido como ressuscitado, Jesus mostra o lado, as marcas do prego, mas também pede para que possa comer, ser alimentado. Assim, Jesus mostra aos discípulos que ele realmente está vivo e logo em seguida abre-lhes a inteligência para que possam compreender as Escrituras. Se foi difícil para os discípulos naquele contexto que estavam vivendo junto com o Senhor, quanto mais a nós, hoje, em nossos tempos, reconhecer o ressuscitado no meio de nós, que vivemos
a mais de 2000 anos de distância deste evento de Jesus caminhando aqui entre nós, fisicamente. E como ressuscitado, cremos que Ele está no meio de nós. Mas, muitas vezes, não temos a oportunidade de enxergá-lo. Deus corre este risco de se ocultar muitas vezes. Somente a fé nas Escrituras nos permitem conhecer e perceber a ação do ressuscitado em nossa vida e na história. O ressuscitado traz as marcas das chagas em seu corpo. Hoje, a cada um de nós cabe a responsabilidade de enxergar estas marcas também no dia a dia, na vida cotidiana, na vida das pessoas. Jesus continua chagado e ferido. Assim, amados irmãos e irmãs, quando Jesus termina de comer e pede aos discípulos que possam compreender sobre esta realidade, assim também nós somos convidados a compreender. Pela palavra, pela partilha, também compreender que o Senhor se faz presente no meio de nós. O medo foi o primeiro agente que não permitiu que os discípulos, os apóstolos, reconhecessem Jesus. Mas também há um outro aspecto que vale perceber. Jesus mostrou as mãos e os pés. As marcas das chagas já seriam suficientes para que os discípulos pudessem crer. Mas perceba o que acontece no coração dos apóstolos. O medo concede lugar a outra realidade. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Era algo sumamente extraordinário. Então Jesus faz com que eles se assentem na realidade e pede um pedaço de peixe para mostrar que Ele está vivo. Assim também o Senhor realiza este grande mistério da sua vida em nosso meio. O Evangelho conclui dizendo, afirmando: vós sois testemunhas de tudo isso. Ser testemunha de Jesus, por um lado, amados irmãos e irmãs, requer de nós coragem e generosidade para trazer sérias realidades, ou isso vai trazer sérias consequências e realidades sobre a nossa vida. Por outro lado, identificar-nos com o Senhor ressuscitado no dia de hoje, nos convida também a sermos portadores da alegria da Boa Nova, a dar testemunho da Boa Nova. Portanto, testemunhar é contagiar as pessoas para que olhem a vida com otimismo, esperança, apesar dos desafios que constantemente enfrentamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.